Esse é um tema muito importante, porque é um assunto que se repete eternamente na comunidade, com caras tentando se convencer e convencer todo mundo de que você pode ser bonzinho e conseguir a garota mesmo assim. Eu quero conseguir a garota sem ser babaca. Você provavelmente já ouviu esse tipo de discurso, e hoje vamos dissecar o lugar de onde isso vem. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. O que é o cara bonzinho? Eu defino o cara bonzinho como alguém que opera a partir de dois princípios. O primeiro princípio, ele tem terror de confronto. Segundo, ele é desesperado por aprovação. Então são duas características, o desespero pela aprovação e o terror do confronto. Duas características que definem um cara bonzinho. Então antes de explicar como isso se manifesta exatamente, eu vou explicar de onde isso vem, a partir da biologia evolutiva que explica tudo. Como vocês sabem, eu gosto muito de biologia evolutiva, e daí que vem todo o conhecimento do game. Esse comportamento ele é típico de quem? Vamos voltar a um passo. Nós temos o ser humano, que é dividido em dois sexos, o feminino e o masculino. São extremamente dimórficos, com a dimorfia favorecendo o macho da espécie sendo mais forte e a fêmea que carrega a gravidez, a gestação e amamenta as crianças. Então o que isso resulta em termos de instintos, mas basicamente isso leva à divisão de trabalho na natureza. Leva o papel do homem como protetor e provedor e da mulher como a cuidadora dos nenéns. A partir disso, os homens se organizam em hierarquias masculinas. Esse é o instinto de dominância para o lado do homem, que é o instinto que leva ele a querer ascender na hierarquia de dominância. E para o lado da mulher, a hipergamia, que é o instinto de ser seletiva sexualmente, ao contrário de um chimpanzé fêmea, por exemplo, que não é seletivo. A mulher humana, a fêmea humana, e busca um homem que está no topo. Ela prefere os homens que estão acima, que estão elevados na hierarquia de dominância. As mulheres têm a sua própria hierarquia de dominância. Nós não vamos falar aqui sobre isso, mas são hierarquias diferentes, tipo a mulher mais bonita, a que consegue o melhor cara, e aquela que consegue sair por cima dos homens. Mas não vou falar aqui sobre isso. Então nós temos esses dois instintos. Pelo lado do homem a dominância, que é o instinto de ascender na hierarquia, e das mulheres a hipergamia. Escolher o homem que ascende na hipergamia. Por que existe uma hierarquia de dominância? Porque existem conflitos de interesses na sociedade e em toda a relação social. É uma forma de resolver esses conflitos, que exige custo energético e custo de tempo, às vezes custo físico, quando resulta em briga. A dominância é a forma mais rápida e eficiente de resolver conflitos. O que isso quer dizer? Quando houver um conflito, vão se beneficiar automaticamente as pessoas que estão no topo dessa hierarquia. Por quê? Porque no passado, quando houveram conflitos, essas pessoas foram vitoriosas, e elas estão nessa posição de ter uma família elitizada, e ele já nasceu nesse ambiente, ou porque ele ganhou muito dinheiro, ou porque nasceu muito bonito. Mas lá nas savanas, era estritamente por causa da violência. O fato é que você tem isso na sociedade, a dominância. A pessoa que está em cima da hierarquia está lá, porque em conflitos anteriores ela saiu por cima, ao invés de se retrair e se retratar. Então, um conflito de interesse que surge. Se você tem um cara que domina sobre outros, você tem uma forma de gerar menos dano para aquela civilização ou para aquela tribo, porque sempre a pessoa que está no topo tem razão. Você vê isso nos relacionamentos humanos, você vê isso na sociedade como um todo. Então é claro que se você agir como um homem que está na parte elevada da hierarquia, vai ser muito mais atraente do que agir como um homem que está na parte inferior da hierarquia. E outro ponto, evidente que os homens que estão no topo da hierarquia vão agir de forma diferente, vão se comportar de forma diferente do que os homens que estão abaixo da hierarquia, porque a matriz de retorno deles é diferente. O mesmo comportamento vai ter resultados diferentes para alguém que está acima ou abaixo da hierarquia. Por exemplo, ser muito agressivo, incisivo, confiante vai ter um resultado para o cara que está acima na hierarquia e vai ter outro resultado para quem está abaixo da hierarquia, principalmente pensando em uma tribo. Porque o cara que está acima da hierarquia, ele vai ter medo do confronto? Não. Sempre que existe um conflito de interesse, ele age de forma confiante, dominante e resolve a situação ali na hora, de forma dominante, mas não agressiva e histérica. Tranquila, porque ele sabe que ele vai ganhar, porque ele já ganhou antes, principalmente confronto físico. Então uma confiança, uma tranquilidade, uma dominância. Essas são as características. É a mesma coisa o menino baixinho da escola ficar dando chutes no cara grandão. Uma hora o grandão se estressa e toca o baixinho de lá. É mais ou menos isso. Ele está preocupado com o que os outros pensam dele? Não. Aquela frase do Tyrion Lannister no Game of Thrones. O leão nunca se preocupa com a opinião das ovelhas. É mais ou menos essa ideia. Ele não precisa da aprovação das pessoas. As pessoas que precisam da aprovação dele buscam a aprovação dele. Então, como ele não está interessado em ser aprovado por ninguém, ele não teme o confronto. O oposto de um homem que está abaixo da pirâmide. Ele vai ter terror do confronto, porque ele vai perder todos os confrontos que ele tiver. Ele prefere perder menos, evitando os confrontos, do que perder mais confrontando. A matriz de retorno dele é totalmente diferente. Se você não entendeu, é um pouco complicado para explicar aqui.
Mas a ideia é basicamente essa. Ele escolhe o mal menor. É melhor perder menos evitando confronto do que perder mais, entrando em uma luta que ele sabe que vai perder. Ele é desesperado por aprovação, porque ele precisa da aprovação dos outros para conseguir qualquer coisa. Então essas duas características juntas formam um cara bonzinho. Um cara que se comporta como se estivesse provavelmente abaixo na pirâmide, de uma hierarquia masculina. Ele vai morrer de medo de confrontar qualquer pessoa. E ele vai ser desesperado pela aprovação de todo mundo que ele vê como estando acima dele, em termos de status. E a mulher, por definição, vai estar acima dele em questão de status. É puramente instinto. A mulher prefere homens que estão acima da hierarquia de poder. Então ele vai estar desesperado pela aprovação dela. Esse é o comportamento do cara bonzinho. É o jogo do beta. Só que isso não é uma virtude. Ele não está sendo legal, sendo generoso, sendo virtuoso. Ele está agindo daquela forma porque é a única opção que ele tem. Ser bonzinho é a única coisa que ele tem a oferecer. No caso da mulher, por exemplo. Eu não sou corajoso, eu não sou confiante, eu não sei liderar, eu não consigo resolver os problemas, mas eu te trato bem. Eu sou super bonzinho, carinhoso, generoso afetivamente e te ofereço status material. Concordo com você com tudo. Tenho os mesmos hobbies que você, e muitas vezes sou até afeminado, tão feminino quanto você. Então ser bonzinho é uma estratégia, na verdade. Não tem nada de virtuoso. É apenas uma estratégia que, de certa forma, no sentido de determinismo biológico, faz sentido para o cara que está embaixo da hierarquia, enquanto ele estiver embaixo da hierarquia. Mas saindo um pouco dessa visão biológica, isso faz sentido em uma tribo em que a sua habilidade de caça, por exemplo, e de lutar e de matar é essencial. Agora, hoje em dia, existem várias hierarquias de dominância masculina, esporte, finanças, músicas, artes. Você pode escolher qualquer uma delas, e você tem inclusive a própria hierarquia no relacionamento, conseguir elevar seu VSM para ter melhores negociações. Então as hierarquias sociais são tão grandes contra o círculo social. Você tem várias formas de ascender e ser bem sucedido, ir para academia, ganhar dinheiro, comprar um carro. Eu poderia enumerar várias delas. Por exemplo, os Nishmek. Ali dentro daquele grupo social você tem uma hierarquia alta. Se você sair, sua hierarquia é baixa. Não é mais como viver na tribo, em que a altura, força e confiança era essencial. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro enumerando empreendimentos humanos que te colocaria em uma hierarquia alta. Mas você entende onde eu quero chegar. O ponto é que não estamos mais nas savanas africanas. Não existe mais esse determinismo biológico, em que você precisa usar violência para conseguir as coisas. Então, resumindo essa parte, ser o cara bonzinho não é interessante para sua estratégia. Mas agora vem uma questão psicológica. Por isso que eu chamo isso de síndrome do cara bonzinho, porque é uma estratégia que talvez fizesse algum sentido 50 mil anos atrás, como eu disse, quando nós vivíamos em tribos, e você precisava saber matar animais e lutar contra homens, trazer outros homens para o seu lado. Isso era tudo que contava. Então naquela época sim, era uma estratégia que talvez fizesse algum sentido. Era tudo que você podia fazer. No entanto, hoje em dia tem mais do que você pode fazer. Grandes homens já foram cara bonzinhos. Talvez você já foi um cara bonzinho. Às vezes é uma questão de criação, cultura, crenças que você pode ter sobre si mesmo. Mas do que qualquer outro fator objetivo. Então não estou aqui julgando uma pessoa. Eu estou julgando o comportamento. Um conjunto de crenças mais do que qualquer coisa. Como isso se manifesta na realidade? Então a gente sabe que o cara bonzinho evita conflito e é obcecado por validação. Se a menina fala que gosta de alguma coisa que ele não gosta, ele mente e fala que gosta. Ele provavelmente vai aderir o que a menina for fazer. Ele faz o que a menina quer fazer toda vez. Ele está sempre buscando a aprovação dela, tentar agradar ela e fica evitando qualquer desentendimento, qualquer confronto a qualquer custo. Teve uma vez que eu tive uma experiência com um cara que eu considero bonzinho. E olha, ele não é de Serquete, é um cara alto que ganha um bom salário. Mas como eu disse, isso daí é psicológico. E ele usa um termo que é manter a paz no relacionamento. Isso daí é o que você vai ouvir muito. Isso é uma expressão que só um cara bonzinho usaria. E existem níveis de ser bonzinho, né? Sempre tem um pouco desse vestígio ancestral na nossa mentalidade. Principalmente se o cara for blue pill. Então às vezes o cara pode ser tão bem sucedido financeiramente, fisicamente e ter esse traço de cara bonzinho. E se comportar como um cara bonzinho. Isso acontece bastante. Inclusive, por isso que eu digo, é uma coisa muito psicológica. E você precisa lutar contra isso. A ideia de que você fazer sacrifício para manter a paz é inerentemente uma atitude de alguém que está embaixo da hierarquia. Alguém que é dominado e não dominante. Porque a paz é o mal menor do que o conflito. Agora no caso de uma pessoa dominante, o que é a paz? A paz é a realização do que ele quer. Ele conseguiu, então ele tem a paz. Então essa é a ideia de manter a paz no relacionamento. Sua mulher pisou no seu calo, te desrespeitou, fez alguma merda, e você evita a briga para manter a paz no relacionamento. Ela falou que você está errado de uma certa forma, um hobby que você tem, você não pode ter mais. Ou tentando limitar sua liberdade nesse sentido, e você não fala nada para manter a paz no relacionamento. Você está agindo como um cara bonzinho, e você está inclusive levando essa mulher a ficar cada vez menos atraída por você e respeitar você cada vez menos. E eventualmente até te trair ou te deixar.
Então quando você começa a agir como um cara bonzinho e tenta manter a paz no relacionamento, você acaba por perder tudo. Você perde sua dignidade, tua coragem, tua virtude, tua masculinidade, teu hobby e tuas paixões. Eventualmente a mulher também. E mesmo se ela não te deixar, porque ela está envelhecendo ou não é muito atraente, ou já não conseguiria achar outro homem igual você, ou tem medo de ficar sozinha porque não consegue pagar as contas, ela fica com você só porque é a única opção que ela tem. Mas ela te despreza. Isso acontece também com caras que têm essa mentalidade. Só que na maioria das vezes ele não se vê dessa forma, porque todos nós temos egos e proteções egóicas para manter nossa estabilidade emocional. Então o que ele faz? Ele cria um falso senso de superioridade moral. Porque uma pessoa está na base da hierarquia e tem terror de confronto e está desesperado por aprovação das pessoas, quando ele vê um homem que está no topo dessa hierarquia confrontando pessoas quando existe conflito de interesse e não está preocupado em agir de forma que necessariamente ele está sendo babaca, mas não se importando de agir dessa forma, porque ele não se importa como os outros pensam dele, porque ele não precisa da aprovação dos outros. Quando ele vê esse cara agindo dessa forma, ele olha e pensa, babaca, aquele cara é um babaca. Ele classifica o termo babaca. O que é um babaca na perspectiva do cara bonzinho? É a perspectiva de alguém que está abaixo da hierarquia. Eles vão olhar para cima e falar babacas, o que não é verdade necessariamente. Pode ser ou não verdade, mas nessa perspectiva viesada de alguém que está embaixo da hierarquia, é no mínimo incompleta, ela não é verdadeira. Certamente ser um babaca é alguém que está acima da hierarquia, assertivo e confiante. Algumas pessoas vão te achar babaca, não tem problema nenhum, isso é absolutamente normal. Se alguém não te acha babaca, é alguma coisa errada provavelmente que você está fazendo. Em algum momento da sua vida que você ser dominante, assertivo, as pessoas vão te achar babaca. Mas o cara bonzinho não enxerga dessa forma, então ele pega esses caras que agem dessa forma confiante, corajosa, íntegra e centrada em si mesmo, e se coloca em primeiro lugar e ele fala, babacas. Aí a identidade dele é baseada em quê? Não ser um babaca, ou seja, ser um bonzinho. Ele constrói a identidade dele em cima de características de alguém que está na base da hierarquia social. Ele perpetua o próprio problema com a identidade que ele cria. Então o problema vira essencialmente psicológico, não é mais biológico, porque ele tem essa barreira do ego enorme, de eu não vou ser um babaca. Só quero garota se eu puder conseguir ela sem ser babaca. Ele está aterrorizado com a possibilidade de ser percebido como um babaca, de não receber a aprovação das pessoas. Então é um problema que acaba perpetuando. Então ele fica pegajoso, covarde, fraco, perdedor, mas que se enxerga como um grande virtuoso e um grande herói, moralmente superior a todo mundo. E aqueles que são melhores do que ele nesse aspecto não passam de babacas e as mulheres tadinhas delas, todas enganadas por preferir eles. E é aí que você vai criar eventualmente um senso de um mundo injusto. Inevitavelmente, porque se ele é moralmente superior, se ele está certo, mas ele só se fode, aqueles que estão errados só se dão bem, então o mundo obviamente é um lugar terrível e injusto. Esses caras bonzinhos se tornam, se é que já não são, pessoas amargas e na maioria das vezes passivos agressivos. Porque quando alguém pisa no seu calo, a agressividade, aquele sangue quente foi feito pra você. Não estou falando que você tem que começar uma briga sempre, sair sorcando as pessoas na cara. Mas você admitir que existe conflito, que você tem que lidar com essa parte humana do homem, que às vezes você tem que resolver conflitos, isso faz parte da sua masculinidade. Às vezes não vai agradar todo mundo, mas você tem que resolver de uma forma que agrade você. Como no caso quando uma mina te desrespeita, e você tem que fazer o que você tem que fazer. Chegar nela e terminar. Talvez não agrade os pais dela, não agrade ela, mas agrade você. Você está fazendo aquilo que é certo, você está defendendo seus limites. Você está agindo como um homem, uma pessoa normal, uma pessoa saudável. O cara bonzinho reprime, ele tem terror desse confronto de tomar esse tipo de atitude. Ele se volta pra dentro, então ele é o super bonzinho. Aí do nada ele explode. Ele começa a dar discursinho, chorar, morder os dentes. Se você é uma mulher ouvindo isso, eu sei que tem algumas aqui, você já namorou um cara bonzinho provavelmente. A maioria dos caras são betas e corre atrás das minas. O cara bonzinho ele fica reprimindo, colocando tudo debaixo do tapete. Depois quando ele explode, ele chora, tenta agir com agressividade de repente. Ou até atitudes passiva-agressivas. Então essas são as características de um cara bonzinho. Um cara que tem medo do confronto e é desesperado por aprovação. Tem um ego enorme e gigantesco sobre essa falsa virtude que ele acredita ter. Acredita erroneamente que o mundo é injusto nesse sentido. Não estou falando que ele não seja injusto, mas o argumento dele é errado. Então ele acusa o mundo de ser injusto e ele é passivo. Esse é o quadro correto do cara bonzinho. Não é o que a cultura popular diz nos filmes ou até em memes, o que a maioria das pessoas levaria a pensar. Para fechar aqui a definição, a compreensão do que é o cara bonzinho, em termos de teoria evolutiva e psicológica, eu gostaria de destacar. O Mr. Nice Guys não é uma personalidade, é uma estratégia de sobrevivência. Não é uma estratégia para o sucesso, para a vitória, para a prosperidade, mas é uma estratégia de sobrevivência.
Se você evitar todos os confrontos e tentar agradar todo mundo, provavelmente ninguém vai te matar. Você vai ser um perdedor, mas ninguém vai te matar. É uma estratégia de sobrevivência. Perca mais ou perca menos, então ele prefere perder menos. Melhor do que morrer. Esse é o racional por trás da estratégia. Então é isso. Você não pode ter medo do confronto quando surge um. Você resolve ali, naquele momento, de uma forma assertiva, básica, completamente racional. Essa estratégia de sobrevivência, enraizada pelo medo do confronto e a busca pela aprovação, é perpetuada por pessoas inferiores na hierarquia social, porque ele não consegue estabelecer limites de forma assertiva sem recorrer à agressividade, perdendo sua dignidade, autenticidade e o respeito próprio, porque eles têm medo de serem percebidos como caras babacas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comentem o que acharam. Te vejo na próxima. Curtem, deem like e se inscrevam no canal. Valeu, pessoal. Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu, pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de LooksMax em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$ 15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de LooksMax, que está excelente.